E aí, gente, tudo bom? Galera da magia, eu não sei nem como falar com vocês. Cada vídeo eu falo uma coisa. O que eu falo contra a regra? Hein? Fala aí. O que eu falo? Contra a regra? Câmera, contra a regra. O que você quer ser? Você quer ser gogoboy? Não? Não, eu sou versátil. Então tá, versátil mesmo. Apareceu um trabalho. Isso facilita a vida. Vamos combinar o seguinte, a gente vai. Galera da magia, bom dia. A gente vai cortar esse vídeo, vai editar tudo ou não. Mas eu estou aqui com o Wagner Périco. Périco, né, Wagner? Périco. Você prefere que fala Wagner Périco ou só Wagner? Tanto faz. Estamos com o Wagner Périco. Acho que legal, Périco é um bom nome. E, bom, vou deixar que ele se apresente, que eu acho que ele não precisa se apresentar, mas vou deixar que vocês se apresentem, já que vocês seguem um canal, querem conhecer mais um pouco do trabalho do Wagner. Eu realmente admiro muito o trabalho dele. É uma pessoa que tem muita luz, muito brilho, não no sentido de só zen, né? O brilho que eu falo assim de pessoa, quando você vê, quando a pessoa chega, ela ilumina o ambiente, né? Então, eu acho que não precisa de apresentação, mas acho que vocês precisam conhecer um pouco do trabalho dele. Então, Wagner... A admiração é mútua. Olha. Então, é um prazer sempre encontrar. E eu trabalho com magia já há uns 30 anos. Faço parte de uma tradição de bruxaria germânica chamada Vane, que é um pouco diferente do paganismo nórdico. É uma tradição específica de bruxaria. E, enfim, trabalho literalmente só com isso, é meu ofício, eu faço da bruxaria meu ofício. E é um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso, né, de receber o Wagner aqui. Aliás, a gente está aqui na Centro Cultural Fiesp, então vocês vão ouvir um pouco de barulho ou não, porque a gente vai editar esse vídeo de qualquer jeito, né? Mas é um local que a gente gostou muito, local calmo, tranquilo, e a gente marcou aqui para falar de várias coisas interessantes. Então, Wagner, a gente vai falar sobre o que hoje? Vai falar sobre magia, talismãs. O que você quer falar primeiro? Sobre magia? Eu acho que quando a gente fala de talismã ou de qualquer técnica de magia, é uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, tem vários alunos, você tem, se eu fizer esse talismã, vai funcionar? Não é assim que acontece. Qualquer magia, ela não vai funcionar da mesma forma para todo mundo. Exatamente. Tem uma série de fatores assim que interferem no sucesso ou no fracasso de uma magia. Então não é só ensinar um talismã, mas também ensinar o que está por trás disso, ou o que está por trás de uma magia, seja qual for, seja um banho, seja uma poção, seja uma magia única, o que está por trás daquilo para que a coisa aconteça. E principalmente entender o que eu sempre enfatizo com alunos: se uma magia não dá certo, você tem que entender o que houve de errado. Porque se você tá, principalmente quem está começando, né? A gente pega muito caso de aluno, pessoas que estão começando e elas têm um acerto, já acha que descobriu a meca, já sabe como vai fazer, etc. E aí depois ela tem um erro lá na frente, ela acaba desanimando de fazer magia. Você tem os extremos, né? Exatamente. Aquela pessoa que às vezes uma coisa aconteceu porque ia acontecer, ela se acha assim, a grande, né? A grande bruxa. Mas você também tem aquela pessoa que um erro faz com que ela desista de tudo. Pois é. Recentemente eu tive assim, a experiência de pessoas que não sabiam nada de magia, praticavam o que há 3 meses e já achavam que tinham entrado em contato com a entidade, que tinha acertado tal coisa. Eu perguntei, como é que você sabe, por exemplo, que está em contato com aquela força, com aquela divindade? Né? E a pessoa não sabia responder. E a questão também de alunos que por muito tempo conseguiram realmente efeitos, conseguiram resultados eficientes e por conta de estar em depressão, estar preocupado, estar ansioso. A gente sabe que a ansiedade é uma das coisas que atrapalha na magia, né? Até porque tem certas coisas que são assim: você fez, você tem que confiar naquilo que você faz. Sim. Se você faz uma magia e logo no dia seguinte você fala assim: será que eu coloquei tanta energia? Será que eu não tenho que pôr um pouquinho mais? Deixa eu só colocar mais uma coisa, acrescentar. Sim. Aí você mais 2 dias, não sei, talvez se eu acrescentar, será que já era para ter acontecido? Todo esse tipo de ansiedade, isso interfere. E isso é um sinal para começar a fracassar. Como é que você faz para resolver a sociedade?
Se bem que a gente tá mais prático, a gente já acostumou, né? Na verdade, Mas no assim, começo, assim, como que você fazia? eu não tenho ansiedade no sentido de magia, nunca tive. Eu procuro manter neutra a expectativa. Eu sempre acho que a paixão no sentido, não paixão, amor só, mas a paixão ela deve ser controlada. Porque quando você vai passionalmente, você tem que fazer aquela magia, porque precisa com que dê certo, porque que a pessoa que você está apaixonada venha. Quando você vai com muita intensidade, é mais fácil da coisa dar errado. Então, quando você deixa aquilo acalmar um pouco, você consegue controlar mais os efeitos, você consegue controlar mais a forma com que o desenvolvimento da magia. E aí, inclusive, a ansiedade. Mas como é que você faz? Olha, Essa parte? Na verdade, eu acho que quando eu faço um ritual, uma magia, um feitiço, eu procuro primeiro fazer um feitiço que eu tenha certeza de sentir, de ter uma vivência, naquele momento eu senti toda a vibração acontecendo. E no meu começo eu confirmava com oráculos. O oráculo é perfeito. Porque aí eu olhava assim, bom, eu fiz isso. Até hoje em dia, às vezes eu confirmo com ainda mais quando é com cliente, assim. Você sabe que tem 3 coisas que eu falo que a pessoa tem que ter na magia, que eu acho importante? Quando vai começar, tem que aprender um oráculo. Tem que aprender a fazer projeção astral. Sim. E se comunicar com outros seres. E eu acrescentaria aí ter mesmo um começo de respiração, trabalhar toda a questão energética, porque eu vejo que a gente fala muito energia e poucas tradições aqui sabem um trabalho mais consistente para esse flow de energia. O nosso corpo é nosso instrumento, então você saber como respirar, saber como lidar com esse biorritmo dele, os altos e baixos, saber que, por exemplo, em determinado horário você funciona melhor, inclusive magicamente. Isso é uma coisa legal. Isso aí. Sim. A questão do horário, para mim, por exemplo, quando eu vou fazer um certo tipo de feitiço, eu procuro estar... eu faço um processo pessoal. Eu vou ver série, eu vejo outra coisa, eu vejo um livro, leio sobre aquela técnica, mais que eu já tenho usado 15 vezes, tomo banho, durmo, quando eu sinto minha mente passou toda a ansiedade, e aí eu faço. E geralmente comigo eu trabalho muito bem à noite. Mas, por exemplo, o Matheus, que é o nosso câmera, ele trabalha muito bem de dia para fazer magia. Então, às vezes, quando eu quero fazer uma magia no dia, eu uso a energia dele. Eu falo assim, pega um cristal, vai lá. É verdade, você pode usar algumas pontes. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, quando eu digo a questão da paixão, não é que a paixão não funcione, tá? Porque muitas vezes tem magias que é naquele ápice da emoção, que é o gatilho. O que eu quero dizer é que, dentre vários sistemas, eu prefiro não trabalhar com paixão, com a paixão, com aquele ímpeto, e deixar que a energia se estabilize para que eu possa trabalhar com ela de uma forma mais assim. Por exemplo, aquelas experiências que a gente teve, que o Wagner ele acabou de me dar um curso. Aliás, gente, eu aconselho muito o curso do Wagner. E olha que eu pratico magia há 35 anos, sou iniciado. Esse não é desculpa para você não fazer curso com outras pessoas que também. A gente sempre aprende, né? A gente sempre aprende um com o outro, com outras pessoas. Se você ficar fechado, não aprende nada, né? Mas enfim, a gente fez um curso com ele e um ritual que eu fiz com ele. A gente estava conversando sobre uma coisa que eu queria fazer e ele me deu umas ideias, a gente começou, a gente fez todo um escopo de um ritual, só que no final o ritual aconteceu totalmente diferente. Porque a gente tem que deixar manifestar nossa intuição, manifestar, conversar. Por exemplo, no meu caso eu fiz uma magia rúnica. Então as runas têm espíritos, têm forças. Não dá pra eu só, eu vou fazer assim, só usando meu conhecimento, que também é válido. Mas eu permiti que as runas, isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Wagner, permitir que as runas falem comigo, né? Não falem só de ouvir, mas falem no sentido de trabalhar a tua intuição. Sim. Né? E você perceber, por exemplo, eu acho que você vai fazer uma magia, você aprendeu uma magia. E para você funciona trabalhar em magia, você colocar uma música antes. Sim. Ou você dançar,
Dançar. Qualquer ferramenta que você utilize que faça com que sua mente esteja mais voltada para aquilo, eu acho, inclusive, que nem você tinha perguntado na questão de ansiedade, clientes. Eu acho que quando você atende um cliente é mais difícil porque você está lidando com a sua ansiedade, mas com a dele. Uma das formas de você trabalhar com ansiedade é colocar prazo. Porque se você coloca, ó, que essa magia ela tem um prazo para acontecer, é mais fácil do cliente poder aceitar aquilo. Eu tenho pacientes que eu sinto assim, que o prazo ajuda, mas você tem que dar umas certas nuances de liberdade para ele não ficar. Tem um amigo meu que ele atende também, que ele passa banhos para os clientes para relaxar os clientes. É uma boa. Porque aí eles ficam mais tranquilos. E também a expectativa que você cria, né? O que você tem que entender é que você tem que passar para o cliente aquilo que ele necessita, aquilo que é uma mescla entre a expectativa dele e a possibilidade real daquilo. Sim. Porque às vezes ele cria uma expectativa gigantesca. Sim. E dentro daquela conjuntura, muitas vezes, aquela expectativa dele é muito alta. Então você vai conseguir atingir uma expectativa real em que ele vai ter que ajustar a fantasia dele. Às vezes não. Às vezes até aquela expectativa dele realmente dá para ser cumprida. É que cada caso é um caso. Sim. Mas o que eu sempre procuro falar com a pessoa é mais ou menos assim. Quando você pega e você vai construir Sabe quando você vai pintando? Sim. Você vai pintar algo, vai desenhar. Mas digamos que vai pintar. Então, falta um pouco. Você fez e você fala assim, eu acho que vou pôr um pouquinho mais de tinta. E estraga a pintura. Ou você colocou um tempero na comida, acho que vou pôr um pouquinho mais. Sim. E essa nuance... Você vai aprendendo também, né? Você vai com o tempo aprendendo. Às vezes, quando a pessoa está muito intensa naquilo, que eu falo, é uma situação muito passional, a pessoa perde a nuance. Isso a gente chama em alemão Fingerspitzengefühl. Fingerspitzengefühl, que é essa percepção de falar assim, não, eu fiz a magia, deixa quieta, não vou ficar... Porque toda essa ansiedade acaba atrapalhando, acaba gerando todo um campo energético que vai interferir. Então eu procuro falar para a pessoa assim, olha, você fez, calma. Você falou uma coisa interessante agora, a questão de deixar. Na magia tem a questão do calar, né? Sim. E exatamente. É o calar. Exatamente. Calar é isso. Só que, por exemplo, na magia do caos, eu já citar caos porque eu não sou praticante assíduo, mas eu pratico, estudo umas coisas. Bom, eu gosto de magia do caos. Mas eu acho interessante assim. Eles têm uma disciplina quanto ao calar muito interessante. Mas no caso, eu vejo nos grupos de caos, muitas pessoas têm essa disciplina para calar, mas fica tão forte essa disciplina às vezes que eles têm ansiedade. Sim. De querer esquecer a magia. Porque tudo que é exagerado gera o oposto, exatamente. Né? É ponto de mutação. Eu assim, acho que no seu caso é igual ao meu, que a gente tem muitos casos, né? Sim. A gente tem muitos casos, então acaba que pra gente é mais fácil, porque é um caos, depois outro, depois outro, depois outro, você acaba deixando e se cala mesmo. Quando é pra mim, eu gosto de terminar meu ritual, pego meu livro das sombras e escrevo pra deixar ir. Escrever é uma boa válvula de escape. Desenha, né, tal. De alívio. Sim, porque aí você desencana e vai, passa adiante. Até sabe por quê também? Se a gente for pensar, a ansiedade, ela trabalha muito emocional. Sim. E quando você vai escrever, o fato de você ter que escrever e colocar os tempos verbais, preposições, todo esse tipo de coisa, isso exige do racional. Existe do lado Sim. Sim. Da mente que vai ser ativado e vai diminuir um pouco. Sim. Tanto que eu falo às vezes para os alunos assim, quando vocês estiverem muito ansiosos com algum problema, escrevam. Porque isso estimula o lado Nossa, racional pra do quem cérebro será que eu falo isso? e dá uma baixadinha no emocional. Pra quem será que eu falo isso? Nossa, direto. Capricorniano, imagina. Né? E uma coisa que é legal é que quando a gente faz a magia, a gente tem que estar no estado de transe.
No estado de transe, a gente está trabalhando com o lado não racional. Exatamente. A gente está trabalhando com o lado perceptivo. Nosso transe está naquele nível de hipnótico, mesmérico e etc. Que a gente está lá tentando conversar, gerar coisas. E quando você volta, você começa a pensar que é nossos... como fala? Que a gente fala que a mente ela dá os pontos de fuga, de medo. A gente chama isso de... Eu digo que são os macacos falantes. Né? É isso, os macacos falantes que começam. Mas deu certo mesmo? O que você fez isso aqui? E quando você escreve, isso não acontece. Não. Quando você desenha, quando você faz algo final para voltar, acho que isso... É toda uma insegurança que a gente tem que trabalhar para ela não se voltar contra a gente. Senão você fica assim. É que nem quando você gosta de alguém. Por isso que eu falo, a ansiedade, essa expectativa é muito ruim. Se você vai encontrar alguém e vai mais neutro, assim, legal, uma pessoa legal, que eu posso ter alguma coisa ou não. Agora quando você fala, nossa, é o príncipe, é quem eu esperava. Aí você, depois do encontro, já vai ficar travado no encontro. Sim. Quando acaba o encontro, você vai ficar julgando. Será que eu devia ter falado isso? Nossa, a pessoa vai pensar isso de mim. Aí você vai ficar repassando aquele encontro 50 vezes na sua cabeça e sempre com um ponto negativo. Sim. Né? Quando na verdade aquilo foi uma impressão sua. A pessoa pode não ter tido nenhuma impressão. E foi ótimo. Foi ótimo para a pessoa. Bom, já fazendo um gancho então, porque a gente está conversando sobre magia e eu particularmente trabalho muito com isso, e você também, que eu sei, que é a magia talismânica, né? Sim. Que é justamente algo que pra mim, eu acho que estava conversando aqui antes do vídeo, a magia talismânica pra mim, eu acho que o porquê de fazer é porque ela materializa um desejo seu de forma que você possa tirar toda a sua atenção e colocar em algo. E dependendo de como você vai trabalhar esse talismã ou esse símbolo criado, né, você vai poder até transmutar esse símbolo para um plano mais sutil. Se você queimar, por exemplo, o talismã para ativar. Então, para você, como que você acha isso? A questão da ativação ou a função dele? Ou assim, qual é a vantagem assim, de ter o talismã? Porque, pelo que eu sei, pouco que eu sei, você tem muitos talismãs, né? Você trabalha com muitas... E você cria muitos talismãs. É porque as runas, elas dão a possibilidade de, dentro da magia rúnica, de não trabalhar somente com o poder isoladamente de cada um, ou com uma roda rúnica, mas com Bind Runen, que são runas atadas, né? Esse Bind Runen, Binden é um verbo alemão de atar, então são runas atadas, que podem ter 2, 5, 10, né? De 2 até 20. O que acontece? Existem também outras magias que são talismãs rúnicos chamados de Galdrastaff. Muito usado na Islândia, você vê muito exemplo no Galdrabok, que é um livro islandês. E esses talismãs, você consegue criar circuitos mágicos. Literalmente, é todo um circuito capaz de provocar uma situação. O que eu gosto do talismã rúnico, ou dos talismãs em geral, é que eles também trabalham um lado da sua mente racional, que acaba ajudando a ansiedade na hora de se fazer. Não é uma magia só emocional, como você pode fazer às vezes uma poção, fazer um caldeirão, uma fogueira. Um altar, né? Exatamente. Ela tem todo um processo de criação que é muito racional, dos elementos, do horário planetário que você pode acrescentar, o material de aquele talismã vai ser feito. Então tudo isso faz com que ele trabalhe esses dois lados que fazem parte do nosso cotidiano. Né? Ele se torna uma antena capaz de puxar com muita intensidade pelos elementos que trabalham nele. Então eu acho que o tamanho dele, a praticidade, ele não é uma magia dispendiosa. Então, a gente está aqui na segunda parte da conversa, porque a gente falou, e a gente acabou dando um tempinho aqui. Então, esse vídeo vão ser 2 vídeos. Eu vou editar algumas partes aí, por causa de interferências externas aqui, nas mesas externas, que estava bem, né? Mas eu vou editar algumas partes para montar um vídeo legal. Então, a gente vai continuar a nossa conversa. Eu estava falando do Galdrabok, que era o... Galdrabok. Galdrabok. É um livro da Islândia, que ele tem uma série de
de símbolos que são como se fossem circuitos energéticos. São símbolos, talismãs usados. Mas circuito igual de computador, mas com runas. Exatamente. Eles funcionam como verdadeiros circuitos. Olha só. Quando você consegue... Isso é uma coisa muito interessante, que às vezes as pessoas têm medo da ciência. A gente que lida com magia não gosta de lidar com ciência, mas tem muitos paralelos. Sim. Gente, a ciência moderna hoje veio das práticas mágicas, querendo ou não. Tinha os physicians, né, que eram os conselheiros dos nobres, dos reis, que eram alquimistas, eram herbalistas. Olha, meu inglês hoje tá na minha cabeça. Eu tô na minha cabeça, tá em inglês, em alemão, aqui tá uma mistura. Mas eles, né, faziam um monte de coisa e dessas ciências surgiram as ciências, dessas artes surgiram as ciências que a gente tem hoje. Então a gente não pode se afastar assim. Não, inclusive agora a magia está caminhando para uma área nova, que é controversa, mas é real. Pop Magic, né? E que você tem, por exemplo, a tecnologia está aí. A gente não pode negar a tecnologia e a influência cada vez maior que ela vai exercer sobre a nossa vida. Sim. Então, ao mesmo tempo em que você tem que entender essa linguagem. Quando a gente fala do mundo virtual, é um plano que dá para atuar magicamente em vários níveis. Então é uma coisa que existe uma controvérsia, existe muita resistência, mas é um caminho que não dá para negar que mais cedo ou mais tarde ele vai ser trabalhado magicamente. Eu acho que no caso magia talismânica, ela é uma magia que evolui, toda magia evolui, né? Mas eu acho que a magia talismânica evolui muito nessa questão de modernizar, porque nos símbolos se modernizam, né? Sim. Antigamente você não teria um talismã com um símbolo de cifrão. Hoje em dia você pode usar o cifrão para fazer Existe uma coisa muito interessante também. Você lembra de uma série de filmes chamada Hellraiser? Sim. After all, evil seeks evil. Sim. E o último filme, ou penúltimo, eu não lembro bem, que ele tinha toda uma história de uma caixa que eles se mexiam e aquela caixa abria portais. Isso. Num dos filmes finais, se não o final, tem uma espaçonave que acontece todo... Nossa, essa eu não vi. Toda a trama. É spoiler, posso contar? Pode. Acontece toda... Alerta de spoilers, a gente bota aqui. Toda a trama. Só que em determinado ponto, que tal os espíritos estão lá, estão atacando, está toda aquela confusão, a gente descobre que aquela nave foi planejada para se tornar uma grande caixa. Olha só. Dimensional. É uma ida no futuro para voltar. Não, o que eles fazem? Eles apertam lá um determinado controle, a espaçonave ela vai se movimentando e ela vai se tornando uma caixa. E ela fecha e se torna um cubo lá, né? Ela se torna não lembro se era qual era a forma exata da caixa, não lembro bem, mas ela se torna uma cópia ampliada daquela caixa, com tudo aquilo. E aí eles conseguem vencer, porque a ideia era fazer com que aquele ser voltasse para a caixa. Quando você transforma uma nave numa caixa, ele volta. Sim. Mas aí o que você vê? Eles ficam presos lá dentro. E que é uma coisa interessante na magia, quando você amplia, por exemplo, você transforma a sua casa inteira num grande projeto mágico. Sim. Eu estava comentando em casa sobre isso. Sabe outro filme também que teve? Os 13... Samurais? Os fantasmas. Eu sei que é uma casa de vidro em que nas paredes você tem... As paredes são de vidro e elas têm inscrições em latim. Sim. Mas eu gosto disso, quando você transforma a sua casa, sejam inscrições nas paredes, nas portas, e às vezes de uma forma discreta, mas você transforma num grande encanto a sua casa. Eu estava comentando que na magia japonesa, como a gente lida muito com o papel, o fudá, que é um talismã mais assim, fácil de você lidar, papel é muito fácil de lidar, né? Eles transformam os templos em uma cadeia mágica. Aliás, a magia japonesa... A própria pirâmide. Sim. As pirâmides, você foi para o Egito também, não? Não, para o Egito ainda não. Lá nas pirâmides, as pirâmides, os templos, são cadeias mesmo. Você vê vários símbolos. Portais são feitos com magia talismânica, né, que a gente faz. Sim. Então a questão de transformar as vigas de um templo em cadeias de proteção. Sim. Aliás, a própria questão da magia japonesa,
eu percebo, quando você estava me explicando, a similaridade que ela tem contra as técnicas de outros países, a própria questão do sistema rúnico com o sistema japonês. Então, e é interessante porque na magia japonesa, como ela é a religião japonesa, a mitologia japonesa, ela é muito aberta, ela abrange muitas questões. O próprio Shinto, ele consegue absorver muitas mitologias. Então a magia japonesa, em geral, ela tem a sua forma tradicional de se expressar, porém ela avança muito nessa questão de absorver outros símbolos. Sim. Então fazer com o Ofudá, por exemplo, eu colocar uma Bindrunen, tá certo? Sim. Uma Bindrunen na Ofudá, é eficientíssimo, porque você vai pegar uma magia que já é muito poderosa, com uma técnica que é extremamente prática, que às vezes, por exemplo, eu não vou fazer um talismã de metal, um talismã de couro, que é mais difícil. Eu faço uma Ofudá, que é de papel, eu tenho a minha mão, eu faço as técnicas da Ofudá, de carregar o papel, transformar aquilo num talismã, como por exemplo um símbolo que a gente conhece, que são as unas, que é de muito fácil acesso para quem é aqui do Ocidente, né, mais fácil, porque, por exemplo, as Ofudás, elas são escritas em japonês. Não é todo mundo que vai conseguir fazer uma Ofudá em kanji, etc. Mas existem símbolos pessoais que a gente usa. Que Então, você pode acrescentar. Você vai acrescentar. Então você pode acrescentar magia rúnica, símbolos, mandalas, você pode colocar símbolos indianos, que inclusive é muito usado em símbolo Ofudá. Você pode colocar símbolos mágicos, ciclos mágicos simples. Então é assim, ela acaba ganhando uma outra dimensão por conta de você poder ter essa abertura para absorver outras culturas. E mesmo em qualquer talismã, mesmo talismã rúnico, você pode acrescentar outros elementos, como quadrados mágicos planetários. Sim. Eu não digo aqueles talismãs tradicionais, que aqueles... Da magia salomônica, né? Não, eu digo em qualquer área. Sim. Né? Talismãs tradicionais, em qualquer sistema mágico, inclusive dentro dos Galdristaff, de Bindrunen, você tem aquele clássico, e o clássico sempre tem que ser mantido. Mas existe uma possibilidade de você ampliar e acrescentar outras coisas em outras áreas. Mas você sabe que depois do curso eu fiz uma magia em casa, que eu justamente testei, né? E aí eu fiz um Galdristaff, que você tinha ensinado um circuito, tá, pra gente. E eu utilizei outros símbolos gerais, como espirais, para dar potência para aquilo. Sim. E funcionou muito rápido. Foi muito interessante. Tem uma coisa que assim, eu acho que eu sinto uma certa não é familiaridade a palavra, mas uma certa cumplicidade entre coisas japonesas e coisas germânicas. Sim. Né? Não é à toa que teve essa união na guerra. Existe uma atração. Existe. Quando você estava dando o curso, eu estava fazendo paralelos imensos. Exato. Com, é assim que a gente também faz isso. Como são bem parecidos, como se fossem primos distantes, assim. Não em termos de raça, mas em termos de conhecimento, de tecnologia mágica. Sim. Acho que a gente pode usar essa palavra, né? Tecnologia mágica, Exato. Sistemas mágicos. Tecnologia mágica é muito interessante. Né? A gente pode usar isso sem essa palavra, assim. Como aliás, não é só com a tradição nórdica que a gente vê isso, alemã. A gente vê com outras coisas, mas eu achei incrível como tem a magia rúnica, tem muita coisa parecida com a magia japonesa. Eu também, conforme você foi me explicando a magia japonesa, eu ficava assim, nossa, mas isso a gente faz também. A consagração das tintas, os papéis, o material, é muita coisa. É engraçado, só que é lógico, né? Por exemplo, o japonês tem uma forma de pensar a vida, o alemão tem outra forma de pensar a vida. Mas você vê como esses elementos, e como a magia é universal também, né? A própria disciplina, eu acho que são dois povos disciplinados e que eles têm um grande contato também com natureza. E eu acho que isso é essencial, inclusive, para a magia talismânica, a questão da concentração. A gente estava conversando sobre isso. Você não vai pegar um talismã e desenhar. Você vai entrar e fazer em qualquer horário, de qualquer jeito. E quando você vê um Omyoji, não eu, porque eu sou um Omyoji do Brasil, né? Mas um Omyoji japonês fazer um talismã, ele se senta, aí ele relaxa, aí ele convoca as forças do ar, ele sopra a água para atrair, traz a terra. Antes de começar o trabalho, não faz aquela famosa abertura para os 4 direções, porém
eles chamam as forças, as 9 estrelas, a gente trabalha com estrelas. Então ele convoca através de um gesto, uma São coisa. quase testemunhas daquilo. Exatamente, são os testemunhos. E a partir daquele momento ele entra. Quando eu faço o Fudá assim da maneira correta, é muito forte, porque eu tô lá fazendo e eu invoco, aí você traz. É quase uma dança. Existe um ponto, eu não sei se você concorda comigo, quando você faz um talismã, você se torna um talismã. Exatamente. Você Respira, né? Você é o talismã na hora. É isso que eu falei pro Matheus. Foi ontem que eu falei pra você, Matheus? Anteontem? Esses dias pra trás. A gente falou exatamente essa frase. A gente se tornar aquele feitiço, aquela magia, e você vivenciar, mesmo que por um instante. É que, assim, o meu entendimento é que todo feitiço, ou principalmente talismãs, eles ganham vida. Ganham vida. E quando você, por exemplo, junta uma runa com outra, ela não é uma runa com outra, é uma nova vida. É uma nova vida. E é a mesma coisa quando você faz, inclusive na magia japonesa, tem o Reiki trabalha muito com isso. Então, eles juntam kanjis e faz uma aglomeração dos traços, da mesma forma que o Bindrune. E aí se cria uma nova entidade. Sim. É um novo ser. Sim. E é a ideia na magia do caos de criar um servidor, por exemplo. Né? Isso até voltando ao negócio da ansiedade, é uma das formas da gente entender que a ansiedade atrapalha, porque imagina que você criou um novo ser, nasceu uma criança. Você já não pode ficar pensando, bom, o que ele vai ser quando crescer? Qual vai ser a carreira dele? Não, ele vai ter que crescer, ele vai ter que se desenvolver. Cada fase tem a sua importância. Exatamente. Você não pode pensar só lá no final. Até porque a magia vai primeiro acumular energia, tirar os obstáculos. Inclusive são dos erros, as pessoas não tiram os obstáculos. Exatamente. Mudança de pensamento. Estava até comentando aqui no nosso contra-regra que eu fiz uma magia para ele emagrecer. Eu não pensei, vou fazer ele emagrecer tantos quilos. Não, a gente fez uma magia solar, que né, beleza. Acho que não é só Vênus, né? Acho que Sol é uma coisa que traz muita beleza, né? Brilho e tal. Então, Apolo, né? Exatamente. Apolo tem uma feição delicada, apesar de ser um deus masculino, ele é um deus muito belo, com as artes, etc, né? Então, a gente faz uma magia solar. Ele não vai começar a emagrecer do nada. Não, ele vai mudar a percepção da vida. Vai entrar no equilíbrio. Exatamente. Porque muitas vezes aquele excesso pode ser ou não, depende de cada caso, né? A gente nunca pode generalizar, mas às vezes é um caso que foi gerado num desequilíbrio, em algum tipo de coisa que fez com que o metabolismo diminuísse ou se comesse por ansiedade, por uma série de coisas. Agora, uma coisa que eu procuro fazer também quando eu vou fazer a magia, que eu gosto de arrumar o ambiente. Olha só. É uma oferenda de beleza que eu faço para aqueles seres com quem eu vou trabalhar. Porque é importante para mim que haja uma harmonia no lugar que eu vou trabalhar, para poder transmitir aquela harmonia e atuar naquele talismã ou naquela magia, seja qual for. E até para o fluxo de energia fluir, né? Que se você tem um ambiente sujo, ou às vezes está limpo, mas está bagunçado, a gente pensa na impregnação de energia. Você vai sair impregnando energia em tudo que é canto e não vai fluir. E sabe uma coisa que eu penso assim, se vem uma visita na minha casa, eu vou arrumar a sala que vou receber a pessoa. Se eu faço isso para uma pessoa, por que eu não faço isso para seres que eu vou lidar na hora? Ótimo. Uma coisa que eu aprendi muito foi isso no voodoo. No voodoo, ele tem loas. As loas, elas são muito exigentes com algumas coisas. Principalmente os loas dos radas, eles lidam muito com essa questão da limpeza da casa, da beleza. Você, por exemplo, não chama 2 loas ao mesmo tempo. Se um fuma e outro não fuma, você não pode chamar. Como seria mal também 2 pessoas que ficassem fumando. Se eu vou chamar com uma divindade aqui do fogo e a outra da água e as duas não se picam, vai dar problemas no meu feitiço. Sim. Do mesmo modo que se eu chamar na minha casa suja, bagunçada, vai a mesma coisa. Bom, acho que deu, né? Foi um ótimo papo, hein? Foi uma manhã-tarde boa. Sim, isso gera muita coisa pra gente trabalhar junto, né? Sim, então, a ideia, inclusive, desse vídeo, gente, quer dizer assim, além da gente começar uma interlocução, tem um vídeo muito interessante que é esse vídeo, é avisar pra vocês que a gente tá montando um curso. A gente decidiu algumas datas, né? Dia 9 e 10 de fevereiro. Na verdade é dia 9. Dia 9 de fevereiro. Dia 9, desculpa, gente, eu sou meio assim. Dia 9 de fevereiro a gente vai fazer um curso, tanto eu como o Wagner, a gente vai fazer um curso juntos,
sobre magia talismânica. Você quer falar um pouco? A ideia é a seguinte, justamente nessa conversa que a gente teve, não nessa conversa agora, mas de outros dias também, a gente percebeu que tinha semelhanças no modo dele trabalhar com a magia japonesa e no modo de eu trabalhar com a magia rúnica. Então a gente decidiu unir as duas coisas e ao mesmo tempo ensinar separadamente. Como? Nesse dia, no 9 de fevereiro, nós vamos ter uma parte que vai falar da magia japonesa, desses talismãs sob a ótica japonesa. Depois uma outra parte que vai falar dos talismãs sob a ótica germânica, né, os talismãs rúnicos. E depois uma terceira parte em que nós vamos unir as duas coisas. Né? Como trabalhar com um talismã que tenha Elementos parecidos. Elementos das duas culturas. Até para vocês aprenderem a juntar. Existe um medo que surgiu nos anos 90, anos 2000 da magia, que era choque de egrégora. E isso é meio para desmistificar. Existe? Existe. Só que, na verdade, existe muito mais similaridade em formas de você trabalhar com tradições diferentes, sem pensar nesse choque, porque é como a gente estava falando, tecnologias, são sistemas. Você pode usar sistemas de maneira tranquila. Eu gosto muito de dar exemplos. Até uma vez teve um ditado que eu vi, um ditado chinês, que você mede um sábio pela capacidade dele dar exemplos. Exatamente. E um exemplo que me vem assim dentro da questão é a parte da culinária, por exemplo. Nossa, você não verdade. consegue misturar óleo com água. Não vai dar certo. Não vai. Mas às vezes tem certas misturas que você consegue fazer. E misturas que muitas vezes as pessoas ficam anos sem tentar, porque dizem que não dá certo, até que alguém tente e consiga um novo sabor. Ora, perfeito. Então a gente vai fazer um curso culinário, não, brincadeira, um curso de talismãs. A gente espera vocês. A gente vai dar maiores informações tanto nos meus perfis como nos perfis do Wagner, no YouTube, no Instagram. Fiquem atentos às nossas chamadas de divulgação. O curso tem vagas limitadas, porque o nosso espaço não comporta muitas pessoas. Vai ser aqui em São Paulo, né, Wagner? Aqui perto da Paulista, Isso. aqui na Paulista bastante. E se for um curso bom, a gente pode dar um nível 2, aprofundar, Sim. etc. Tá bom? Eu vou agradecer então ao Wagner. Eu que agradeço. Não, querido, gente, não querido, vocês não sabem como ele é querido pra mim. E eu agradecer os dois, que não dá pra ver. Faz assim com a mão, bota a mão na frente. Assim. Não, eles não vão ver aí. Aí, o cameraman e nosso contra-regra. Tá, gente? Beijo pra vocês. Beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau.